Naquele momento, com 15 anos, eu pensei, cara, eu tenho tudo para ser um atleta super bem sucedido, ou tenho a possibilidade de curtir e ver o que dá. Eu pensei assim, cara, nada melhor do que você trabalhar com algo que você ama e ganhar dinheiro com aquilo. Ok. Pode começar rodando. Rodando? 3, 2, 1, vamos lá. Cara, eu comecei a andar de 9 para 10 anos, muito cedo, muito cedo. Em meados dos anos 80, onde tinha uma molecada na rua onde eu morava, e um deles apareceu com o skateboard. E é legal lembrar que meu pai era piloto de motocross e eu sempre tive esse amor pelo esporte, sempre quis ser um piloto de motocross, mas meu pai nunca me incentivou, porque era um esporte que não dava muito futuro. E comprei esse skate com a mesada que eu ganhava do meu pai. E tipo, foi algo surreal na minha vida, porque naquela época o skateboard não era praticado em pistas, ou nós não tínhamos nem pistas. Curitiba tinha 2 pistas, eu acho, que era a Praça do Gaúcho e o Ambiental. E como eu morei sempre no bairro do Portão, na Vila Isabel ali, ficava muito distante, eu era muito novo. Então eu praticava o skate junto com a molecada no meu bairro ali no quintal de casa, no meio fio. Esse amor foi crescendo gradativamente, até o ponto de eu achar que eu estava pronto a participar de uma competição. Pouca gente sabe, mas eu comecei a andar no quintal de casa e logo em seguida eu passei a andar no half pipe. Não tinha aquela divisão do street style e do vertical. Quem andava no street também andava no vertical, andava em transições, porque nós montávamos rampas nas ruas, andava nas transições de alguma rampa que tinha, então o skate era meio que único, não tinha essa divisão. E eu me encantei com a modalidade, com o vertical, até que eu participei de um evento na categoria iniciante e acabei saindo de lá vitorioso. Foi algo que para mim foi muito marcante, só que o skate foi evoluindo. Eu acabei migrando do vertical para o street, porque enquanto tinha um campeonato no vertical, tinha 5, 10 no street. Eu sempre fui um garoto muito aplicado, muito dedicado no que eu fazia, e eu tinha muita facilidade em praticar o skateboard, e até falei para o meu pai, pô pai, eu quero seguir essa carreira aí, quero ser alguém no esporte. Já que o skate naquela época era marginalizado, não era bem visto pelos pais. Naquela época. Eu acabei tendo o incentivo do meu pai, graças a Deus tinha uma condição de estar comigo, me levando para os campeonatos. Nós tínhamos muitos campeonatos na cidade de Londrina. Londrina foi uma cidade que contribuía muito para a prática do skate na rua. Então tinha muitos atletas, a cena do skate em Londrina era muito forte. O piso era sempre um concreto lisinho das calçadas, tinha quarter, tinha cantoneira, os gaps para pular, então assim, Londrina era tipo a Califórnia do Brasil na época. Só que com o passar do tempo, nos próprios anos 90, as marcas começaram a surgir em Curitiba, acredito eu, e a cena do skate ficou muito forte. Os campeonatos amadores, profissionais, tudo o que acontecia era Curitiba. E Londrina acabou ficando de lado. Os atletas que marcaram, como Piolho, Ferrugem, Daniel Vieira, sei lá, Kozak, Catarina, Franco, todos eram daqui. Os olhos se voltaram para Curitiba e a cena a cena do skate em Curitiba ficou muito forte. Então por isso que daí Curitiba começou a ser vista como a capital do skate no Brasil. Fui campeão estadual da categoria iniciante, campeão estadual da categoria Amador 2, que antigamente não tinha categoria Amador única. Era assim, iniciante começava, daí em seguida era Amador 2, em seguida Amador 1 e daí você se tornava profissional. E daí chegou um momento na categoria Amador 1 que eu queria me tornar profissional. E meu pai, pô, você é muito novo, tem 15 anos, só que Curitiba daí começou, nesse período, ele começou a ser uma cidade onde tinha muitos eventos. E os melhores eventos do Brasil eram realizados aqui em Curitiba. E no campeonato do Coliseu, era ali pertinho da rodoviária, da Sanepar até,
foi um evento amador junto com um profissional. E eu acabei participando desse evento como profissional, porque meu pai falou, você quer se tornar profissional? Ok. Eu lembro que naquela época existiam nomes que eram imbatíveis. Eu competi nessa categoria, nesse campeonato profissional e fiquei em segundo lugar, perdendo para o Márcio Tarobinha, que era o ícone na época. E uma semana depois eu tive a possibilidade de participar dos mundiais na Europa, o marco do skate mundial, que era o campeonato da Alemanha, o campeonato da Inglaterra e o campeonato na Bélgica. E meu pai falou, pô filho, eu confio em você. Eu fui sozinho para lá até, nessa época, em 1993. Na época que os aviões ainda tinham parte de fumantes, que era no final do avião. Eu acho que eu tinha 15 anos nessa época. E foi um momento onde definiu muito o que o Ferrugem é hoje. Eu fui criado numa família muito tradicional, foi passar todos os valores, toda a educação, mas nada melhor do que você ter a possibilidade de você escolher, conforme eu tive essa possibilidade. E foi um divisor de águas nessa viagem, porque ali muitos que estavam comigo eu vi curtindo a vida, com drogas recreativas, com muita bebedeira, e eram atletas que eu tinha como exemplo na minha vida de profissional. E ali eu tive, esse divisor de águas foi porque eu optei em ser um grande atleta. E dali em diante, minha carreira já estava bem consolidada, mas ela se consolidou muito mais. Eu fui um cara que obtive os maiores títulos do Brasil, fui um cara que era o cara a ser batido, eu entrava nas competições, os atletas que eram meus oponentes, eles sabiam que eles tinham que disputar do segundo em diante, segundo, terceiro, quarto, porque o primeiro não tinha como me bater, porque eu era um cara tipo um robô, cara. Eu desenvolvi um método de treino, de dedicação no esporte, onde eu entrava na competição e eu era tipo imbatível. Não é uma forma de eu ser o melhor do que todos, não, eu era mais aplicado, eu era mais dedicado. Eu tinha um norte, eu tinha um objetivo na minha vida. E eu sabia que aquilo ali eu poderia levar para o resto da minha vida, eu poderia viver do skate para o resto da minha vida, porque quando você vive 24 horas por dia, 7 dias na semana, você sabe, você começa a conhecer o teu potencial e até onde você pode ir. Então eu fui um cara muito criticado nessa caminhada, um cara que muitos não gostavam de mim, mas ninguém procurava conhecer o Ferrugem. E eu também não dava muita oportunidade também. Por que eu iria dar oportunidade para pessoas que só falavam mal de mim, que me criticavam? Mas assim, cara, eu estava fazendo o que eu queria. Eu sempre fui feliz tendo essa atitude. Isso que importava, entende? E eu vejo que ao passar do tempo, essa opção, esse caminho que eu trilhei, foi o caminho certo para a minha vida. Porque hoje eu tenho 44 anos, sou um cara que vivo do skate, de tudo que eu construí no passado, e isso daí é fruto de toda essa dedicação, de todo esse lado que eu abri mão da curtição e tudo mais. A gente vê a atual situação do skate brasileiro aí, os próprios profissionais, a grande maioria sem patrocínio, buscando outros meios para ter uma rentabilidade. Nada contra, mas o que eu pensei na minha época era o quê? Cara, eu vou me dedicar, vou tentar ser o melhor, vou tentar conquistar campeonatos. Por quê? Os campeonatos, eles me traziam visibilidade. Consequentemente, eu estava no jornal, eu estava na televisão, eu era o primeiro a ser entrevistado, eu era o que passava no jornal nacional ou alguma coisa assim, entende? Os X Games, por exemplo, eram eventos que eram transmitidos para o mundo inteiro. E eu sabia que eu obtendo o melhor resultado, eu estaria garantindo a minha longevidade em todos os aspectos da minha vida. Eu conquistei ali 8 medalhas de ouro nos X Games, são 4 de prata, fora os outros eventos, Gravity Games, que são eventos paralelos ao X Games com a mesma proporção. Tive prata, tive bronze, tive ouro, e fora os campeonatos mundiais, brasileiros. Cara, eu fiquei mais de 5 anos no Brasil sem ninguém ganhar de mim. Todo esse lado crítico que o pessoal tinha de mim começou a virar combustível para mim.
porque enquanto o pessoal me criticava, eu buscava mais a minha excelência. Isso daí foi algo que para mim foi fantástico, mas para a galera não era muito bem visto, entende? Eu nunca me preocupei com o que os outros pensavam. Eu sempre me preocupei com o meu norte. E eu tenho certeza que se eu precisasse fazer tudo novamente, eu faria igual e tentaria melhorar, se possível. Dedicação. Eu não era melhor do que ninguém, eu era mais aplicado que todo mundo. Eu tinha meu momento de diversão, mas eu ia para a pista para treinar, eu levava muito a sério. Mas assim, eu tive alguns amigos dentro do skate que até meio que seguiram esse meu pensamento. O próprio Daniel Vieira foi um rapaz muito aplicado, um atleta que se dedicou muito, que seguiu esses traços, essa caminhada do Ferrugem, que obteve êxito. Assim, então eu conseguia ter relações com pessoas muito parecidas comigo, mas num total eu não conseguia ter. Cara, eu vou te falar uma coisa, que o único cara que eu vejo que teve um comportamento muito parecido com o meu foi o Tony Hawk. É de um cara muito focado, um cara que abriu mão de tantas coisas conforme eu abri. E eu te falo que a vida dele, cara, esse documentário é muito parecido com a minha vida, cara. É um cara que está chegando na sua maior idade, ou já chegou, e ainda vive do skate. Foi em 1995, no meu primeiro X Games, onde eu competi com os meus ídolos. No street era o Willie Santos, que por sinal é amigo meu hoje, e o outro, o Tony Hawk. E eu era um garoto novo do Brasil, com seus 17 anos, que viajava com a mãe. E eu fui lá e conquistei esse título ganhando dos dois. Então foi algo que para mim me marcou muito, porque, conforme eu disse, referências para mim no skate, onde eu tive a oportunidade de competir contra e ganhar deles. Mas eu acho que eu fui o cara que foi tão criticado por ter essa conduta, e essa conduta hoje é atual em todos os atletas de alto desempenho. Porque hoje a gente vê o skate nas Olimpíadas. Entende? Hoje o atleta tem que abrir mão de tudo. Hoje o atleta tem que ter um coach, que eu tinha o coach desde os anos 80 com meu pai, 80, 90, meu pai era meu coach. Meu pai nunca andou de skate, mas ele sabia tudo, cara. Todo mundo vinha até ele nas competições para saber, e aí, seu Rodil, como é que tá a minha nota? Ô Rodil, eu fui bem? Pô, quantas manobras eu acertei comparado? Porque meu pai desenvolveu algo que ele conseguia mais ou menos ter esses resultados. É um cara que tinha uma visão muito para frente na época, e ele trouxe isso para mim e desenvolveu isso em mim. Se não fosse meu pai e minha mãe, eu não teria alcançado o que eu alcancei no skate. Porque naquela época o skate, conforme eu disse, nunca foi bem visto pela sociedade, e muito menos pelos pais. E meu pai falou, pô filho, é isso que você quer fazer, então vou te apoiar, cara. E meu pai tinha condição para isso. Então assim, meu pai viajava comigo, me levava nos campeonatos, curtia tudo aquilo que ele estava fazendo. Qualquer campeonato ele me levava, independente se era importante ou não. Tem tantos pais que não curtem o filho ou que não estão presentes no rolê dele, seja qual for o esporte ou o que ele praticar. E meu pai optou em estar comigo. Então, cara, ele saiu do trabalho dele, fim da tarde, começo de noite, ele me pegava para levar na pista do Gaúcho para andar à noite. Ele até falava, filho, melhora aquela linha ali, bota uma manobra ali. E ele viu que era o que eu queria. Meu pai nunca foi aquele cara que mandava. Não, vamos lá treinar, você tem que treinar. Não, nunca foi assim. Ele foi um cara super amor, um cara, pô filho, você não quer andar, vamos fazer outra coisa. Chegou muitas vezes eu chegar na pista e não querer andar, ele não. Vamos andar de moto, um cara que eu tiro o chapéu e bato continência, porque é um mentor de tudo isso daí, cara. E hoje a gente vê os atletas com coach, com personal, com psicólogo, com treinamento fora o skate. E eu já fazia isso nos anos 90. Nunca me interessou andar na rua, fazer videoparte, estar filmando. Andei na rua, andei, só que era algo que eu não tinha muito prazer em fazer. Meu negócio era estar ali, ó, dentro da pista, treinando. O Curitiba teve algumas pistas muito massas, que hoje já não tem mais. Mas eu comecei, a minha primeiro contato com pista foi a pista do Gaúcho.
em 89, 90. Eu andei muito pouco na pista do ambiental, também existia, porque era assim, quem andava no gaúcho não andava no ambiental. E quem andava no ambiental não se dava bem com a galera do gaúcho. Então assim, como eu andava no gaúcho, eu raramente colocava o pé no ambiental. Depois isso daí acabou. Mas a pista que foi marco na minha vida foi a pista da Marra, que foi do lado do Couto Pereira. Ali surgiram muitos atletas. E outra pista também que não existe mais, que também marcou bastante a minha época, foi a pista do Syndicate, que era da Psico Street. Não, eu não consigo hoje definir uma cidade como a capital do skate, porque em todos os lugares tem surgido grandes atletas, grandes eventos, entende? Temos grandes pistas em todos os lugares do Brasil, então hoje eu não consigo mais pontuar um local como uma capital. Cara, eu andei em alto desempenho até 2019. Hoje o skate para mim não é uma diversão porque eu vivo dele, mas eu estou buscando hoje o lado old school, os campeonatos old school. Acabei de retornar agora do Tampa, fui competir até no campeonato old school lá e fiquei em segundo lugar. Então assim, o ano passado teve já um grande campeonato old school aqui na cidade de Curitiba também, que foi o Olds Gold. Então assim, eu estou buscando esses campeonatos old school porque eu já não tenho mais a mesma performance da molecada nova. Eu estava no Tampa agora, o nível do skate profissional tá absurdo. Eu tive em alguns pontos de street de algumas videopartes de alguns atletas na Califórnia agora, cara, é surreal o que os caras estão fazendo. Colocando manobra em pico que você sai dali para o hospital se errar, entende? Então assim, o skate chegou num nível que eu não esperava que poderia chegar e chegou. Manobras dificílimas em picos sinistros. Essa é a realidade. O que acontece? As pessoas brincavam muito comigo em querer me desmoralizar. Eu estou falando meus adversários, entende? Em querer me desmoralizar, em querer mexer no meu psicológico. Só que as pessoas não entendiam que o meu psicológico era inabalável, cara. Eu desenvolvi um método com a minha prática, cara. Eu poderia estar ferrado, brother. No momento que eu precisava fazer o meu melhor, eu fazia. Cara, eu era um robô, cara. Hoje não mais. Porque eu não pratico isso diariamente conforme eu praticava. Eu sempre corria com música gospel, sempre curti. O lado cristão na minha vida foi muito forte. Eu me converti com 15 para 16 anos e sempre fui um cara cristão. No meu momento, você escolhia música na época, que muitos escolhiam a banda que quisesse e a track que quisesse. E eu corria com o som que eu queria, muitas vezes mudava um som para me prejudicar. Foi aí que eu fui o primeiro cara a andar com um fone de ouvido nas competições. Daí eu comecei a brincar com tudo isso daí, foi uma forma de rebeldia minha. Nas minhas competições chegou um tempo que eu falava, ó, não quero mais flash, não quero que ninguém tire flash na minha apresentação. Música, eu quero sem música. Então assim, eu comecei a brincar com todo esse lado que queriam me prejudicar. Eu vejo as competições, os caras felizes porque o outro cara ganhou dele. Cara, não existe isso, meu irmão. Competição é competição. Então assim, são coisas que eu vivenciei, que eu tenho uma mentalidade muito de competidor. E, cara, eu carrego isso pra minha vida, cara. Então assim, o perfeccionismo pra mim foi algo que eu levei e levo pra minha vida por causa do skateboard. E eu me calei muito tempo, cara. Eu fiquei muito calado. Eu sempre fui um cara que eu não queria estar na mídia de uma forma negativa. Mas, cara, hoje o que eu construí hoje o que o skate vive atualmente em matéria de preparação, de treino, de vivência, de competição, era o que eu desenvolvi lá nos anos 90. Então, cara, eu tenho muita propriedade no que eu estou falando. Mas eu gostaria muito de ver no Brasil o que acontece nos Estados Unidos. Eu acabei de retornar de lá até. Eu vejo que a cena do old school é muito forte. O valor do Master, do Grandmaster, do Legend, ele
é uma referência para muita gente dentro do esporte nos Estados Unidos. Cara, o skate pro Ferrugem é um esporte, é um trabalho, é uma vida, é algo que eu dediquei minha vida inteira, desde os meus 10 anos, onde eu consegui unir tudo isso, viver do esporte e ser feliz, cara.